Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, como é que estamos hoje, nessa Sexta-feira Santa? Momento de reflexão espiritual para muitas pessoas. Tudo bem com vocês? Hoje vamos receber a jornalista Cristina Serra, que durante muitos anos estivemos próximo dela no trabalho que ela realizou junto à Rede Globo. A sugestão de recebê-la hoje, nesse momento de reflexão, foi para discutir a questão da última obra dela, a obra de um livro, 2018, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental no país. E a ideia dessa discussão foi trazer à tona o que nós estamos fazendo depois desse processo em relação à educação ambiental. Hoje, com a pandemia, nós vivemos num momento também de modificação dos nossos hábitos. A tragédia de Mariana, a tragédia de Brumadinho trazem para a gente o significado de o que a gente pode fazer para mudar as situações que ocorrem no cotidiano. Daqui a pouco a Cristina vai estar aqui, ela entrou. Oi, Cristina, tudo bem? Ela já entrou, ela só vai pedir para participar ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Fernanda? William, Luísa, Xande, Deimar, Natália, tudo bem com vocês? E aí, prontos para o nosso cafezinho? Esperando a Cristina solicitar a participação ao vivo. Pessoal, eu queria comentar com vocês que aqui, ó, oba! Aguardando fazer. Acho que agora sim. Oi, Cristina, tudo bem? Oi, tudo bem, Suzana? Estava demorando a conectar, não estava conseguindo. Eu imaginei. Eu estava falando que a gente acompanhou bastante o teu trabalho, né? Acompanhou e acompanha, né? E a importância dessa tua última obra sobre Mariana. E aí eu estava comentando que hoje é um dia reflexivo, que a gente também tem que fazer uma reflexão sobre o meio ambiente. E a tua obra traz muito esse processo de reflexão. Você quer contar um pouquinho dela para a gente? Então, bom, Suzana, em primeiro lugar, obrigada aqui pelo convite, né? E obrigada também ao pessoal que está acompanhando. Esse livro, que se chama Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, ele nasceu de uma reportagem que eu fiz na época quando houve o desastre em novembro de 2015, lá em Minas Gerais, a barragem de Fundão entrou em colapso, 19 pessoas morreram e houve aquela poluição extensa em toda a bacia do Rio Doce, no Rio Doce até a chegada no Oceano Atlântico. Eu fui cobrir, na época eu era repórter do Fantástico, e fui cobrir o desastre. Fui cobrir o pós-desastre, as consequências. E fiquei muito impressionada com o dano ambiental, com as mortes, sobretudo, mas o dano ambiental muito extenso, e fiquei acompanhando aquilo durante algum tempo. E eu percebi que ali havia mais do que uma reportagem, ou mais do que algumas reportagens. Eu fui várias vezes, fiz várias matérias, mas a investigação exatamente sobre o que levou ao desastre, que é o que a gente é sobre isso que a gente tem que refletir, esse cenário político institucional que leva a esse tipo de desastre, a Mariana e a Brumadinho, eu percebi que aquilo ali não caberia mesmo que fosse uma série de reportagens, porque é um assunto que eu teria que mergulhar com profundidade, precisaria de muito tempo. E que aquilo ali eu entendi que caberia num livro. E aí foi o que eu fiz. Eu decidi, então, escrever o livro. Foi assim que o livro nasceu. A ideia, eu estava comentando, pessoal, antes com a Cristina, quando a gente estava preparando, né, esse encontro com vocês, era que, principalmente na educação, a educação ambiental é um tema transversal, ela deve ser trabalhada da educação infantil ao ensino superior. Que toda essa tragédia,
muitas vezes não se explicam porque os profissionais que estavam trabalhando lá deveriam ter tido realmente o significado da educação ambiental na sua vida. E logo depois, né, a Cristina falou bem, se repetiu a tragédia de Brumadinho. Até quando que a gente vai passar por isso, né? Quando aconteceu Mariana, Suzana, eu escrevi o livro e eu pensei, esse livro eu espero que ele sirva para que as pessoas reflitam sobre isso, né? Que tipo de desenvolvimento a gente quer, né? Se o desenvolvimento tem que ser a qualquer custo, ainda que ele sacrifique o meio ambiente. Eu acho muito importante a gente lembrar o seguinte, a Constituição brasileira, que é a Constituição de 88, ela é muito moderna, inclusive, no capítulo do meio ambiente. E ela define, de uma forma bem resumida, que o meio ambiente saudável e equilibrado é um direito de todos, né? De toda a sociedade e das futuras gerações. Isso é um conceito muito moderno de entendimento da necessidade de preservar o meio ambiente e da importância dele para a sociedade. Porque nós não somos, nós seres humanos, nós não estamos apartados do meio ambiente. Sim. Nós somos parte constituinte dele. Embora a gente, hoje em dia, e sobretudo nós que vivemos nos grandes centros urbanos e nós perdemos esse contato mais próximo com a natureza, a gente tende a se ver como uma coisa separada de meio ambiente. Nós somos parte dele. Então, todos esses desastres que acontecem, eles não são desastres ambientais, são desastres socioambientais. E eu acho que é exatamente isso que você falou. Falta esse entendimento para a sociedade. A Constituição ela está lá na frente. A sociedade, acho que ainda não absorveu, ainda não entranhou esse entendimento. E isso só é possível com educação. Eu, particularmente, depois que eu passei a me dedicar a esse tema de meio ambiente, eu incorporei esse pensamento de que a educação ambiental ela deveria estar no currículo das escolas desde o começo, desde a formação infantil, desde a pré-escola, na verdade. As crianças, e elas têm que crescer já com esse entendimento, de conseguir perceber o quanto nós estamos inseridos e dependemos de um meio ambiente saudável e equilibrado para ter uma vida saudável também. Então, esse é um desafio da educação. Mas, Cristina, assim, ó, quais são as questões práticas assim que você pode relatar do que poderia ter evitado essa tragédia? Bom, esse desastre, na verdade, assim, é uma questão bem, bem complexa. Eu vou tentar aqui resumir, mas antes eu quero rapidamente fazer o meu comercial aqui. Claro, claro. Aqui a capa claro. do livro, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, publicado pela editora Record. O livro saiu em 2018, final de 2018, e logo no comecinho de 2019 teve o desastre de Brumadinho, e são cenários muito diferentes. Eu investiguei a fundo Mariana, Brumadinho não tanto, mas a imprensa tem noticiado muita coisa a respeito e eu vejo que há muitos pontos de contato. Basicamente, de uma forma bem resumida, eu te diria o seguinte, no caso de Mariana e de Brumadinho também, houve uma negligência enorme das empresas, tanto a Samarco, no caso de Mariana, quanto a Vale de Brumadinho, houve uma negligência inaceitável com a segurança do empreendimento, com a segurança das pessoas que trabalhavam lá, com a segurança dos povoados ao redor desses empreendimentos e com a segurança do meio ambiente. Por quê? Preocupa-se muito com os lucros e dividendos dos acionistas dessas empresas e não se preocupa tanto com a segurança como deveria ser. Por quê? Porque isso representa custo, gasto, na visão da empresa. Isso deveria ser visto como um investimento, mas é visto muitas vezes como um gasto que dá para arcar. Não, tá bom, dá para levar do jeito que está. A ponto, por exemplo, eu vou te dar um único exemplo, para não tomar muito tempo nessa questão, que no caso de Mariana, a barragem da Samarco, a barragem de Fundão que rompeu, ela sequer tinha uma sirene de alerta para os funcionários no caso de um desastre. Na época, a legislação não obrigava, por incrível que pareça, que as empresas tivessem sirenes, né, nesses grandes complexos industriais. Mas, enfim, a empresa poderia, até por uma questão de redundância de segurança, poderia ter colocado a sirene. Não colocou, deu no que deu, entre outros fatores, mas, enfim, a sirene poderia ter alertado, mas não havia sirene. No caso de Brumadinho, já era obrigado a ter sirene, havia sirene, mas ela estava colocada no local inadequado, ela estava abaixo da barragem,
Portanto, quando a barragem rompeu e a lama se pôs em movimento, a lama levou a sirene antes que ela pudesse ter sido acionada. Ou seja, são dois exemplos flagrantes de falta de preocupação, de negligência com a segurança. Agora, claro, as empresas, sobretudo, elas são responsáveis por esses desastres, mas o poder público, nos dois casos, também falhou enormemente, absurdamente na fiscalização. E foi por isso que esses desastres aconteceram. Eu acho que também houve uma falha, além do poder público, das instituições formadoras, né? A gente está falando de escolas públicas municipais, estaduais, as instituições de educação superior. Cristina, há muito tempo que eu acompanho a educação superior e a questão o princípio da educação superior é a responsabilidade social. Então, a gente está falando de cidadania, de cuidado comigo, com a minha família e com o meio ambiente. E isso, ele é estudado. Então, assim, não tem a desculpa, isso é só da área de engenharia. Aquilo que eu estava te falando antes. Para mim, tem a questão do pessoal da contabilidade que se formou e estava trabalhando lá. Por mais que essas pessoas tenham feito relatórios, mas como é que isso não veio à tona antes de todo esse desastre acontecer e depois ele se repetir em relação de novo, e matar mais pessoas. E agora a gente, né? Suzana, eu acho que assim, esses dois desastres, por tudo que se sabe a respeito deles, eles colocam uma reflexão ética muito profunda para nós, para todo mundo que se interessa em saber ali o que aconteceu e para as pessoas que estavam envolvidas, né? Como você falou, as dúvidas sobre a segurança das barragens, das duas barragens, elas passaram por diferentes escalas dentro da empresa, né? As investigações mostram que muitos diretores, enfim, técnicos, funcionários tinham algum grau de conhecimento de que havia uma coisa errada com essas barragens. Mas eu vou falar mais de Mariana porque é o que eu conheço mais a fundo. E ficou por isso mesmo, né? E vai se levando, mesmo sabendo que tem um problema. Não, mas não vai acontecer nada aqui. Tem muito também uma coisa, eu acho que da cultura, até da cultura brasileira como um todo e da cultura empresarial, de achar que não, mas isso aqui, não, a gente dá um jeito aqui, não precisa parar a operação da barragem para consertar, a gente faz um puxadinho aqui, como aconteceu no caso de Mariana. Então, essa reflexão ética que tem que ser colocada. Quer dizer, as pessoas sabiam quem sabia que havia algum risco ali, em algum momento devia ter parado e ter dito assim, olha, gente, não, a gente tem que parar, a barragem tem que parar de operar, porque não dá, o risco aqui é muito grande, né? Mas, enfim, as pessoas acabam não fazendo, alguns por medo de perder o emprego, alguns porque não querem levar um problema para o seu escalão superior, e por aí vai. Então, na verdade... E alguns porque não tem formação também, né? Outros porque não têm formação e não percebem a gravidade da situação. Então, na verdade, esse é um conjunto de coisas aí sobre as quais a gente tem que refletir fortemente, mas aí volta para aquela questão da educação, né? Porque se a pessoa sabe, se ela tem consciência da gravidade daquele problema, talvez ela seja mais capaz de chegar e dizer assim, olha, gente, não dá, vamos parar, a barragem não pode operar porque o risco é muito grande, né? De acontecer um grande desastre aqui, né? Então, isso faz parte de um contexto muito amplo em que não se leva a sério, não se tem, eu acho, a percepção na sociedade brasileira de que o crime ambiental é um crime contra a sociedade. Ela não o crime ambiental não é um crime contra a vegetação que foi arrancada, contra as espécies de fauna que eventualmente possam desaparecer. O crime ambiental é contra a sociedade. Essa violência contra o meio ambiente é contra nós. Mas a sociedade não tem ainda essa percepção. E isso muito em função da falta de educação ambiental. O Brasil é signatário dos Objetivos da Educação 2030 da ONU. E nesses objetivos se fala no cidadão globalizado com consciência socioambiental. Hoje, as universidades trabalham muito a questão do empreendedorismo social sustentável. O que você acha dessa vertente que está surgindo de um ano, dois para cá? Olha, assim, é um tema bastante amplo, mas eu te diria assim, quando eu ouço muito hoje em dia falar em empreendedorismo,
que, em princípio, parece ser uma coisa muito legal, muito bacana, mas eu acho que no Brasil a gente está passando por uma situação de desmonte da legislação trabalhista tão grande, que, assim, hoje em dia você chama de empreendedorismo o cara que, sei lá, que monta uma banquinha para vender bolo na rua, entendeu? Mas ele está fazendo isso muitas vezes por total falta Sim. de opção, porque ele perdeu o emprego dele, porque o emprego que aparece, enfim, não dá segurança nenhuma. Enfim, então, assim, eu acho que o empreendedorismo pode, deve ser estimulado, mas, assim, uma coisa é você estimular o empreendedorismo numa sociedade como a Suécia, que já resolveu basicamente todos os seus problemas sociais mais graves. Outra coisa é você estimular o empreendedorismo aqui no Brasil, que tem, sei lá, a gente está passando aí 12 milhões de desempregados, tem outros tantos subempregados, 40 milhões, algo assim, e depois dessa crise do coronavírus, a gente vai ter muito mais do que isso, né? Então, assim, eu acho interessante estimular e que isso faça parte, inclusive, do currículo escolar, mas na realidade que a gente tem aqui nesse momento, eu acho mais importante agora o Estado dar algum suporte para esses milhões de pessoas que vão ficar na Exatamente. pobreza e na extrema pobreza depois da crise do coronavírus. Exatamente. O Marcos já tinha feito essa pergunta do empreendedorismo social. Você tem algumas leitoras já, algumas que já acabaram o seu livro e disseram que ele é excelente, viu? Ai, que E, bom, obrigada. e algumas que estão lendo ainda, estão terminando a leitura, que já o pessoal já comentou. O Marcos está Legal. falando aqui para a gente desenvolver novas ideias, novos modelos de negócio. Aí eu acredito, mas é claro que isso também precisa de uma política pública, né? Acho que sim, acho que tem que ser estimulado, mas é ótimo que ele tenha mencionado isso, porque eu sinceramente acho, por tudo que eu venho estudando ultimamente sobre a questão ambiental, é claro que todo mundo agora está focado muito no coronavírus e a gente deixou de pensar em outras emergências. E, por exemplo, a emergência climática, para mim, é uma delas e é muito grave. Eu acho que todos os negócios hoje em dia, todos os empreendimentos, eles não podem deixar de levar em conta a variável ambiental. Não tem Com como. certeza. Para a gente evitar uma catástrofe climática, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício. Por que eu estou falando sacrifício? Porque quando uma empresa tem um empreendimento e ela coloca a variável ambiental, significa que ela vai ter ali custo. Mas é isso que essa percepção é que tem que mudar. Aquilo não é custo, aquilo é investimento. E ela tem que pôr essa variável. Quem fizer isso vai dar a sua contribuição para evitar uma emergência climática. Quem não fizer, quem ficar no velho modelo. Se bem que assim, você não muda isso de uma hora para outra. Eu acho que a gente no Brasil, falando especificamente da realidade que eu conheço mais, eu acho que você vai ter esses dois modelos convivendo por algum tempo, né? De empresas que estão já preocupadas com isso e aquelas que ainda estão no modus operandi do passado, né? Que não levavam isso a sério. Mas vai chegar um ponto em que os problemas ambientais, por exemplo, a falta de água, não existe água para todo mundo. Saneamento Não básico. existe. Entendeu? Então você tem que saber como poupar água, você tem que reciclar a água que você usa na sua indústria, porque vai faltar. É um recurso finito. A gente acha, como a gente vive aqui no Brasil, num país que tem rios maravilhosos, enormes, caudalosos, alguma parte significativa da água doce do planeta está aqui, a gente acha que não, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas olha aí o exemplo do Rio Doce, o rio mais importante da região sudeste e que foi contaminado pela lama da barragem de Fundão. Então, quer dizer, você, no mundo em que a água está virando artigo de luxo, uma empresa, digamos, se dá ao luxo, entre aspas, né, bota aspas nisso, de poluir 600 quilômetros de rio, quase 700 quilômetros de rio. Entendeu? Então, esse modelo não pode mais. Não deu certo. Não dará certo. É para isso que a gente precisa acordar. Exatamente. Aqui tem uma pergunta aqui, Cristina. No caso da condição de empregado, qual a melhor forma de avisar os superiores dos riscos ambientais percebidos que podem estar sendo ignorados?
Olha, eu vou até te dizer o seguinte, eu não sei se a melhor maneira é avisar um superior. É claro que no mundo ideal, né? No mundo Sim. ideal, as empresas deveriam ter canais internos em que esses avisos fossem respeitados, em que os funcionários de um nível subalterno se sentissem seguros para dar esses alertas, sabendo que eles seriam levados em conta e que o empregado que fez, digamos, o alerta não seria prejudicado. Mas isso é no mundo ideal, né? A gente sabe que nem sempre funciona assim. E no caso da Samarco, ela tinha consciência das debilidades da barragem e não tomou todas as providências devidas. Isso é claríssimo na investigação. Agora, uma outra forma de dar esse alerta, por exemplo, se esse empregado não se sentir à vontade ou seguro para dar um alerta internamente, pode procurar a imprensa, por exemplo, é um canal. Eu acho que a imprensa tem um papel aí, e eu falo como jornalista, né, que Sim. é um canal para você pelo menos dar um alerta, dizer, olha, procurar um jornalista, olha, está acontecendo aqui alguma coisa errada aqui dentro da barragem, fique esperto, estou te dando uma pista, investiga, né? E aí você procura Ministério Público para saber se o Ministério Público tem alguma informação sobre aquilo ali, ou o empregado pode procurar o Ministério Público, inclusive com proteção. Hoje em dia, o Ministério Público brasileiro, tanto o dos estados quanto o federal, eles oferecem o sigilo, protegem as testemunhas. Enfim, agora, isso tudo, claro, para que o empregado tenha até esse comportamento, essa atitude, né? É importante que ele tenha consciência de que ele dispõe desses mecanismos, né, sociais e de que eles, de fato, funcionem, né? De que isso vai dar um resultado. E isso a gente só consegue numa sociedade bem educada, bem formada, né? Com E certeza. democrática. Com certeza. Com Então, certeza. assim, é um dever de casa bem grande, entendeu, Suzana? O dever de casa é grande. Com certeza. Tem um monte de gente aqui que diz que está com saudade de ti desde as meninas do Jô, viu? Ah, legal, E o, obrigada. e o pessoal está perguntando onde eles podem te ver mais, para saber, eles querem saber onde é que você está, o que você está fazendo agora. Então, desde que eu saí da televisão, para me dedicar mais a. Eu saí da televisão porque eu queria basicamente duas coisas. Eu queria escrever livros e eu queria me dedicar a essa área ambiental. Bom, o que eu tenho feito? Além do livro Tragédia em Mariana, eu vou fazer a propaganda do meu segundo livro, que é esse Claro. aqui, A Mata Atlântica e o Mico-Leão Dourado, uma história de conservação, que é a história de um programa de conservação que deu certo, é considerado um caso de sucesso mundial, que é a preservação do mico-leão dourado aqui no interior do Rio de Janeiro, porque esse animal, o mico, ele só existe no interior do Rio de Janeiro, quase foi extinto e hoje ele saiu da categoria de criticamente ameaçado para ameaçado. Ainda está ameaçado, porém, no nível menor. E, além disso, eu continuo, eu escrevo eu escrevo de vez em quando na Folha de São Paulo, escrevo em alguns sites e no YouTube. Eu participo de 2 canais no YouTube. Não são meus. Eu sou convidada e participo como convidada. Um se chama Manhattan Disconnection. É uma brincadeira com o Manhattan Connection. Toda semana a gente tem um vídeo novo. A gente é uma roda é um bate-papo que a gente faz pelo Zoom. É gravado e aí a gente bota lá nesse canal que se chama. É só entrar no YouTube e digitar Manhattan Disconnection, tá lá. Tem vários episódios já, sempre debatendo os assuntos mais importantes da semana. E tem um outro canal que eu participo que se chama Canal Rebeldes Sempre. Esses são pequenos vídeos que a gente posta, é um grupo também de jornalistas, um historiador, e a gente também posta toda semana, tem vídeos novos comentando os assuntos da semana. Então também é só entrar no YouTube e colocar Canal Rebeldes Sempre. Tem que colocar escrito assim, Rebeldes Sempre, porque como havia uma novela chamada Rebeldes, se você bota só Rebeldes, vai para a novela, tá? Então, para nos Tá. achar, tem que ser o Rebelde Sempre. E é isso, estou no Facebook e estou no Instagram também. Não, a gente vai divulgar tudo isso sempre depois do nosso cafezinho. A gente faz uma reportagem e divulga também e coloca no canal do YouTube da 2 em 1 também, vai colocar todos os seus Ai, endereços. vocês estão no YouTube também, joia! Estamos, Que estamos. bacana!
O pessoal está pedindo para te escrever um livro sobre Brumadinho também, viu? Pois é, eu pensei nisso, é um dos projetos. Eu estou trabalhando num outro projeto de livro, que eu não sei, que talvez saia na frente do livro de Brumadinho, enfim. Agora, claro, eu pensei muito em fazer um livro sobre Brumadinho, mas já saíram alguns livros, se eu não me engano, já saíram 2 livros sobre Brumadinho. Então, se eu for me debruçar nesse assunto, eu tenho que procurar um ângulo diferente para não Sim. fazer, enfim, para não repetir o que já está publicado. Eu até não li esses livros, enfim, estão na minha lista, estou com uma lista enorme aí de livros para ler, a gente sempre está, né? Mas, enfim, Brumadinho realmente é um assunto que me desafia muito. Não, e assim, em relação para a gente já tá, né, acabando o nosso cafezinho, que está super Uhum. gostoso, o que que você, qual é a sua dica para enfrentar esses dias que a gente está vivenciando agora? Olha, é, é, é um momento muito difícil para todos nós, né? A gente sabe que tem muita gente que está pior do que nós, né? As pessoas que têm uma condição de renda inferior à nossa estão lidando com muito mais dificuldades, mas mesmo assim não deixa de ser difícil para nós também, né? O que eu tenho feito? Bom, em primeiro lugar, eu assumi tarefas domésticas em casa que eu não precisava, não me preocupava antes, porque a primeira providência que a gente tomou aqui foi falar para a nossa diarista: vai para casa, fica em casa, a gente vai pagar você, mas não vem. Se cuida, cuida da sua família e a gente se vira aqui. Então, assim, eu tenho tido um tempo, eu tenho me ocupado muito com as tarefas domésticas, mas isso tem sido, por um lado, tem sido muito interessante, e eu vou dizer por quê. Por exemplo, isso me permitiu revisitar o livro de receitas da minha família. E Legal. eu voltei depois de anos praticamente sem cozinhar nada, né, sem fazer doce. Eu gosto muito de fazer doce. Eu voltei a fazer doces, que são receitas da minha mãe. Eu voltei a fazer alguns pratos salgados também. E esses momentos, eu estou em isolamento aqui, eu e meu marido. Isso tem sido assim, tem sido momentos assim que a gente tira para nós dois, para a gente se curtir, para momentos de carinho entre nós. Quando a gente para, eu tenho alguns trabalhos de home office, ele também, mas a gente fala, a casa pode estar bagunçada, tem roupa para lavar, tem roupa para passar, mas olha, é o seguinte, hoje eu fiz um doce, que é uma receita da minha mãe, e a gente vai sentar e vai comer com calma e vai curtir esse momento. E esses momentos de carinho em que a gente se volta para nós, a gente tem aproveitado para nos fortalecer e enfrentar isso que a gente não sabe até quando vai durar, né? E a gente está Exatamente. preparado pelo menos para mais uns 2 meses de isolamento, porque eu acho que agora que o Brasil está entrando no pico, então o pior vem agora, sem querer ser pessimista, sem querer terminar o programa aqui de uma forma pessimista, mas eu acho que o pior vem agora, então é hora da gente se fortalecer. E esse carinho entre nós tem ajudado bastante. Não, e a questão do fica em casa mesmo, né? Porque não Totalmente. adianta. Agora a gente está indo para o pico, É, né, dessa pandemia, a gente tem que ficar em casa mesmo, tem que ter responsabilidade social com as pessoas que a gente tem carinho e gosta, né? é, Além dos nossos familiares que trabalham com a gente. E também, assim, eu acho que é importante a sua tua mensagem. Vamos ter pequenos momentos de alegria na é. família, com a gente mesmo. A gente tem trabalhado também aqui, Cristina, a questão de cuidados pessoais, vamos cuidar um pouquinho do cabelo, da pele. É sério. Amanhã tem uma live de como fazer maquiagem home office, sabe? Aquela coisa básica. Assim. Eu tô completamente perdida nesses 10 dias de live, sabe? Mas Uhum. assim, eu acho que a gente tem que aprender a se cuidar, falar de assuntos sérios, manifestar É, a nossa opinião, trabalhar tudo que a gente pode, mas também vamos fazer desse momento um momento bom, né? Aqui é. estão pedindo para a gente não acabar, porque está muito gostoso. Ah, que bom. Adoraram a conversa. Aqui a Luiz, a Lu Oliveira está falando para ouvir uma música boa, né? Também é Ah, com importante. No, certeza. no, Sim. no sábado passado, a gente teve música aqui com um produtor, um músico e produtor gaúcho, Thiago Ferraz, ele cantou para a gente, fez a gente Uhum. cantar. Hoje, na sexta-feira, que é o momento de reflexão, você está trazendo
bálsamo assim, de alegria nesse cafezinho. E eu queria te agradecer. Ó, tem gente que está pintando a casa, tem gente que está escrevendo. E o Alcindo, que é médico, ele fala que proteger as pessoas que a gente gosta e os trabalhadores das áreas essenciais que estão na rua é importante. Então, a gente também tem que pensar em quem está lá nos protegendo dentro Com desse processo, certeza, né? com certeza. Esse momento, eu acho que esse momento, né, que a gente está obrigado a ficar em casa, ele nos leva a refletir sobre o que é realmente importante e essencial na nossa vida, né? Que a gente pode ser feliz com momentos muito simples. Pode parecer piegas o que eu estou falando, mas é verdade. Essa história do doce que eu falei é verdade. Porque não é só um momento de carinho com meu marido, é também um reencontro com a história da minha família. Quer dizer, você revisitar, abrir o livro de receitas da minha mãe, no caso, são receitas dela, que eram da minha avó, algumas, isso me reconecta com a minha família também, apesar dela estar lá longe, né? Mas isso tem sido muito prazeroso e esse tipo de emoção eu acho que nos fortalece muito. E é isso, a gente conseguir ser feliz com coisas realmente muito simples, né? Eu acho, bom, eu sou uma pessoa assim, então eu acho que eu só estou fortalecendo um pouco mais esse modo simples de viver, que eu acho que é isso que a gente precisa, realmente. Ó, estou pedindo para você compartilhar as receitas, viu, no seu... Ah, bom, Posso? depois eu posso até te mandar Manda, umas receitas manda. bem simples, e aí você bota para os teus seguidores aí, no caso, não sei se você Pode coloca deixar. no YouTube, eu vou te Pode mandar, são deixar que eu duas coloco. receitas bem simples, uma de um doce que eu amo e outra de um prato salgado, e as duas muito práticas e simples também, para ninguém perder muito tempo na cozinha. Aí eu vou te mandar, não sou a Rita Lobo, mas eu também tenho minhas receitas. Aqui estão pedindo, quero doce, manda isso, vão ser momentos únicos. Não deixa. Ah, estão pedindo para te mandar beijo para Belém, que estão com saudade de vocês. O Brasil Muitos inteiro está para pedindo Belém beijo. sempre. Muitos beijos para Belém, minha terra querida, minha família está toda lá, minha mãe lá, meus irmãos. Aqui eu tô só com meu marido, meu filho mora nos Estados Unidos, então assim, eu tô longe, tirando meu marido, eu tô longe de todo mundo, mas enfim, já já a gente se reencontra. Então tá, querida, brigadão. Super obrigada, Suzana. Ó, Adorei, adorei esse café, ó, foi o pessoal muito tá legal. pedindo para a semana que vem a gente gravar um vídeo com você cozinhando, ensinando uma receita. Seria ótimo. A gente pode fazer assim, vamos marcar? Pode ser combinado? Pode, a gente combina depois. Essa coisa aí a tecnologia, não sei o que é melhor para você, te mandar um vídeo, não sei. E Sim. também, assim, gravar a receita inteira demora, né? Tem que ter um programa igual o da Rita Lobo. Eu não sei como fazer de uma forma rápida. Mas, enfim, eu me comprometo, as receitas eu mando, sem Tá dúvida. bom. Tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Muito Um beijo para obrigada. todo mundo. Obrigadão. Obrigada aí a todos. Tchau, tchau. E fique em Beijo, casa. tchau. Com certeza. Beijo. Beijo, tchau.